Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Sartô e esse é mais um Quer Que Eu Desenhe, o programa que literalmente desenha para você entender de vez aquela matéria que não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Vamos de movimento de física hoje? Uma das maiores celebridades dos vestibulares, o movimento retilíneo e uniforme. Mas antes da gente começar a se deslocar para ver o assunto, se inscreva no nosso canal. Aproveite para baixar o mapa mental do vídeo de hoje no link da descrição e acompanhar a explicação com a gente. Além disso, fique ligado até o final, porque vai ter um link para assinar o Descomplica com desconto. Agora, sem mais repouso, vamos começar. Vamos combinar que o nome movimento retilíneo uniforme não parece dizer muita coisa. Mas fica tranquilo, que a gente resolve isso para você. Movimento está associado à variação da posição, o famoso deslocamento, ou ΔS. Retilíneo quer dizer estritamente linha reta, ou seja, o móvel não percorre um círculo ou uma curva. E uniforme significa que a velocidade escalar é constante sempre, que não muda, vai ter sempre o mesmo valor. Entendido isso, a gente vai definir uma primeira noção, que é a de velocidade escalar média. E mais uma vez, vamos entender o que isso quer dizer. Escalar se refere ao caráter escalar, aos números, e não a um caráter vetorial. Média significa a velocidade global do móvel, e não aquela velocidade em cada instante de tempo, que é aquela que a gente vê no velocímetro do carro e pode mudar o tempo todo. Mas e quando essas velocidades são iguais? Quando a velocidade a cada instante não muda, aí ela é igual à média. Inclusive, até já vimos isso no episódio sobre movimento uniforme, que você pode conferir clicando no card que está aparecendo aqui em cima e relembrar. Voltando para a velocidade escalar média, tem um exemplo muito interessante para a gente entender, que é o seguinte. Um carro parte de uma cidade A, localizada no quilômetro 40 de uma rodovia. Ele parte às 8 horas da manhã e chega na cidade B, que fica no quilômetro 190, às 10 horas da manhã. E aí, a gente vai poder supor que esse carro está se movimentando com a mesma velocidade sempre, ok? Vamos pegar esse nosso exemplo para calcular a velocidade média? No caso, vai ser igual à velocidade do corpo em cada instante. Ela vai ser ΔS sobre ΔT, no qual ΔS é a posição final menos a posição inicial, e por isso fica 190 menos 40. E o ΔT é o T final, ou seja, a hora em que o móvel chegou ao seu destino, menos o T inicial, que é a hora que o móvel saiu do primeiro ponto. Logo temos 10 menos 8. E aí, se a gente fizer a conta, isso dá 75 km por hora. Uma coisa importante, que as questões nos vestibulares adoram, é pedir para você calcular a velocidade em metros por segundo, mas quando você vê, no final achou em quilômetros por hora. Sem desespero. Nesse momento, entra em ação uma conversão básica. Basta você dividir o resultado que está em quilômetros por hora por 3,6. E aí você vai achar o valor em metros por segundo. E se você multiplicar o valor que está em metros por segundo por 3,6, você vai achar o valor em quilômetros por hora. Agora que está anotadinho aqui no mapa, você não vai esquecer nunca mais, tá? Promete? Essas ideias todas de velocidade, de movimento retilíneo uniforme, foram muito usadas por ninguém menos que o Sr. Isaac Newton, no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, lá em 1987. Foi nesse livro que ele escreveu várias leis, dentre elas, uma das mais importantes é a primeira lei de Newton. O gênio da maçã diz que todo corpo tende a manter seu estado de equilíbrio desde que a soma das forças que atuam sobre ele seja zero, ou seja, que a resultante das forças seja nula. E aqui, por resultante, eu estou querendo dizer soma vetorial das forças, ok? Quando isso acontecer, o corpo está em equilíbrio. E bom, esse equilíbrio pode ser dividido em duas categorias. O estático, que é quando a velocidade do corpo é zero, ou seja, está em repouso ou parado. Ou pode assumir o equilíbrio dinâmico, em que a velocidade é constante. E aí, como a soma das forças é nula, é um movimento ainda retilíneo, ou seja, o tal do movimento retilíneo uniforme, e esse mesmo que estamos estudando hoje. Mas não acabou ainda. Associado a essa primeira lei, Newton criou a ideia de inércia. E não é nada muito complicado não, te garanto. Basicamente, é a propriedade que os corpos possuem de resistir à mudança na sua velocidade. E uma medida quantitativa da inércia que podemos observar é a massa do corpo. Para ficar mais fácil, podemos exemplificar isso com uma frase. Ninguém gosta de mudar de velocidade. Ou ainda, os corpos em movimento tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme, não em qualquer movimento.
Por exemplo, se um corpo está fazendo uma curva, esse é um movimento. No entanto, a tendência dele não é continuar na curva, mas sim continuar em movimento retilíneo uniforme, saindo pela tangente. E corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Quer ver isso na prática? Imagine que um skatista é parado pela famosa pedra do poema de Carlos Drummond de Andrade e é projetado para frente, permanecendo em movimento retilíneo uniforme até eventualmente cair, claro. Mas o que acontece nesse exemplo é que quem sofre a força é a pedra e não o skatista. Desse jeito, ele tende a permanecer em equilíbrio dinâmico, em manter um movimento retilíneo uniforme. Por isso, o skate fica e ele continua. Essas ideias de movimento, em geral, são muito cobradas em vestibulares, e em particular no Enem, sob a forma de analisar e interpretar gráficos. Ou seja, você vai precisar tirar informações dos movimentos, analisando apenas o gráfico que está no enunciado. E essa análise pode ir desde a simples observação até uma compreensão mais profunda. No caso do movimento retilíneo uniforme em gráficos, a equação que relaciona a posição S com o tempo t é chamada de função horária da posição e é definida por S igual a S0 mais Vt, sendo que S é a posição no instante t, S0 é a inicial, e por questões didáticas vamos considerar o S0 positivo, e V é a velocidade. Outra característica importante é que os gráficos de grandezas lineares são retas. Então o gráfico de S em função de t para o movimento retilíneo uniforme, dessa equação aí, que acabamos de ver, é crescente, mas só se a velocidade for positiva. Isso significa dizer também que o móvel está se afastando da origem. Agora, se a velocidade for negativa, dará origem a um gráfico de S por t decrescente. Ou seja, o móvel estará se aproximando da origem. A brincadeira toda fica ainda mais interessante se eu calcular a tangente do ângulo de inclinação que se forma no gráfico entre dois pontos da reta. E ao calcular essa tangente em ST, a gente encontra a velocidade do corpo. Ó, parece mágica, né? Mas é só física. Vimos os gráficos de posição e tempo, mas o gráfico da velocidade também é importante. Como estamos falando em movimento uniforme, a representação gráfica sempre vai ser uma linha paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo do tempo nesse caso. Se a linha reta for positiva, ou seja, estiver acima do eixo do tempo, quer dizer que o corpo está se afastando da origem, e se estiver abaixo do eixo, está se aproximando. E para finalizar, está acabando, eu prometo. A propriedade mais importante do gráfico V por T é a sua área ser numericamente igual ao deslocamento. É bem simples. A área do gráfico V por T dá para a gente o valor do deslocamento, o módulo do ΔS que o móvel andou. Mas como eu disse, é apenas numericamente, ou seja, a área não vai dar o sinal algébrico, não vai dizer para a gente se o deslocamento foi no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo. Isso quem vai dizer é você. De boa! Agora é só baixar esse mapa lindão, em alta resolução, aqui no link da descrição. Relaxa que você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser, para não deixar passar nenhum detalhe. Se você curtiu, dá aquele like que a gente adora e deixa um comentário também. E se inscreva aí no canal para ficar por dentro dos novos episódios. E outra coisa importantíssima, vem estudar com a gente. Aproveita o link que está na descrição aqui embaixo para assinar o Descomplica com desconto. Até a próxima! Sartozão aqui dando um beijão para você. Bons estudos! Tchau!